No movimento no plano, a velocidade instantânea e a aceleração instantânea não apontam na mesma direção. Vejamos a simulação do carrinho lançando a bolinha através do canhão. O vetor velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória. O vetor aceleração é sempre paralelo ao eixo vertical. O ângulo entre o vetor velocidade e o vetor aceleração variam no tempo. O que significa quando a velocidade instantânea e a aceleração de um objeto apontam em direções diferentes? Para responder à pergunta do slide anterior, devo primeiramente observar o ângulo entre os vetores velocidade instantânea e o vetor aceleração. Na primeira figura, o ângulo entre o vetor velocidade instantânea e o vetor aceleração instantânea é maior que 90 graus. Logo, o produto escalar entre esses dois vetores é menor que zero, pois o cosseno de um ângulo maior que 90 graus é negativo. Fisicamente, a bola diminui a velocidade. Temos um movimento dito como retardado. Quando o vetor velocidade instantânea e o vetor aceleração instantânea fizerem um ângulo de 90 graus um com o outro, o produto escalar desses dois vetores é igual a zero. Isto ocorre no ponto mais alto da trajetória. Podemos dizer que a bola está instantaneamente em repouso e está invertendo seu sentido de movimento. O efeito da aceleração neste ponto mais alto é somente mudar a direção do vetor velocidade. E, finalmente, numa terceira situação, quando o vetor velocidade instantânea e o vetor aceleração instantânea tiverem um ângulo menor que 90 graus entre eles, o produto escalar desses dois vetores é maior que zero, pois um cosseno do ângulo menor que 90 graus é maior que zero. Neste caso, a bola aumenta de velocidade e temos um movimento acelerado. O estudo que fizemos até agora considerava um par de eixos coordenados de tal forma que a aceleração tem sempre a direção do eixo vertical. Como a aceleração e o vetor velocidade são grandezas vetoriais, eu posso escolher um outro referencial. Esses vetores não mudarão, apenas os seus componentes. Nesse slide eu vou mostrar que com uma escolha adequada de um outro referencial, rotacionado em relação ao primeiro, eu posso decompor o vetor aceleração em duas componentes, que será interessante para analisar outros tipos de movimentos curvilíneos. Nesse sistema rotacionado, o vetor velocidade é paralelo ao eixo vertical. Por outro lado, o vetor aceleração faz um ângulo com o eixo vertical e também com o eixo horizontal. Assim, esse vetor aceleração terá duas componentes. Terá uma aceleração que eu chamo de aceleração perpendicular, perpendicular à velocidade instantânea, e há uma componente da aceleração paralela, paralela ao vetor velocidade instantânea. O meu vetor aceleração ele é o mesmo, tanto nesse referencial rotacionado, quanto no referencial direito. De tal forma que o vetor aceleração será igual à componente paralela na direção I, mais a componente perpendicular na direção J. O componente da aceleração paralelo ao vetor velocidade instantânea faz com que o comprimento do vetor velocidade instantânea varie. Na subida, a componente do vetor aceleração paralelo ao vetor velocidade instantânea faz a bola diminuir de velocidade. No ponto mais alto da trajetória, o componente da aceleração paralelo ao vetor velocidade é igual a zero, e existe somente o componente da aceleração perpendicular ao vetor velocidade. Assim, a bola mantém a magnitude da velocidade, e apenas a direção da velocidade muda. Na descida, o componente da aceleração paralelo à velocidade tem a mesma direção e sentido do vetor velocidade instantânea. Logo, a bola aumenta de velocidade. Especial atenção devemos ter quando nós observarmos que o componente da aceleração é perpendicular à velocidade instantânea, porque neste caso, a magnitude do vetor velocidade não muda. O que vai mudar é apenas a direção. É isso que vai dar origem aos movimentos curvilíneos, aos movimentos circulares principalmente.